Não posso deixar de ler a próxima mensagem. Recado profético aos sacerdotes e bispos. A nova igreja, a verdadeira igreja de Cristo, será restabelecida antes que eu volte. Não é que essa nova igreja vai acontecer no novo céu e nova terra. Não! Será aqui, nessa confusão, nesse caos, nessa tribulação, nessa escravidão que viveremos. Será restabelecida antes que eu volte, para dizer basta. Tem que ser herói, gente. Tem que ser herói. Tem que parar de mimimi, porque meu filho, porque minha filha, porque... Eles vão tomar a decisão deles. Segue o teu caminho. Segue o teu chamado. Gente, não somos nós os salvadores dos nossos filhos. Primeiro, é vontade deles, que isso ninguém se intromete, mas nem Deus pode se intrometer. E o Espírito Santo, que vem como uma bomba, jogar luz aí para todo mundo. Antes que eu volte, haverá de estar limpa e purificada para as bodas. Não a quero como está, lameada e impura. Gente, não podemos tapar os olhos e dizer, não, tá tudo bem. Não está nada bem, está cada vez mais suja e impura. A ordem é a ação. Se preciso, presta atenção. Se preciso for fechar igrejas, fechai. Igrejas comandadas por verdadeiros demônios. Trancai as portas e expulsai aqueles que estão corroendo silenciosamente os alicerces da minha casa. É imperativo. Só. Você está disfarçado de padre para fazer o que quer, para desviar uma manada inteira para o inferno? Fecha a igreja. Fecha. Bispos, fechai paróquias. Arrebanhai minhas ovelhas através dos meios de comunicação. Usai praças públicas como ponto de convergência. Ah, não pode ir na igreja? Então reúne lá na praça pública. Como ponto de convergência, onde grandes telões estarão sintonizados naqueles que formarão meu pequeno e seleto grupo de cordeiros fiéis. Está lá telões em praça pública. Sim, os meios de comunicação modernos
eliminarão, varrerão da minha igreja os infiéis acovardados que aprisionam meu rebanho entre paredes mofadas e mal cheirosas. Aqueles... A gente sabe. A gente sabe. Aprisionando os filhos de Deus em regrinhas, preceitos. Sim, quero que fechais igrejas e expulseis padres que cometem heresias sobre o domínio daquele que se infiltra sorrateiramente. Aboli antros do paganismo. Perdão. Derrubai templos impuros sem fidelidade, sabe a quem? A Roma. Vou repetir. Aboli antros do paganismo, derrubai templos impuros sem fidelidade a Roma. Gostando ou não, achando próprio ou impróprio, fidelidade a Roma. Por enquanto, Roma está sob o governo de Francisco. Por mais loucuras que a gente acha que faça, o domínio é dele. E Jesus é claro em dizer: quem não tiver com fidelidade a Roma, que seja derrubado seu templo, sua igreja. Atenção, eleitos. Falo da canção nova como instrumento nas mãos dos que escolhi. Talvez 12 apóstolos como antes, 12 e centenas de discípulos fiéis e ungidos na reconquista de territórios. Imagino que seriam 12 líderes a reconduzir essa multidão. E dezenas de discípulos fiéis, nós, os leigos, fiéis e ungidos na reconquista de territórios. A cor é branca. Escancarai portas e ginásios e agregai os que clamam por mim e não encontram acolhida dentro de igrejas fechadas, tendo à frente padres tão velhos e engessados que conseguem paralisar por vezes cidades inteiras. Tadinha dessas pequenas cidades, tem um pároco só, e é velho, engessado. Jamais falou de final dos tempos, nada disso. A cidade inteira está absolutamente ignorante. Arrebentai muralhas e trazei este meu povo amado para entrar em sintonia com a vida que eu sou. Jesus Cristo. Celebrações autênticas, sendo transmitidas ao vivo, na convergência de almas sedentas que buscam o caminho da libertação
e não encontram. Na cidade não sobra uma igrejinha que um pouco mais esclarecida. É tempo de grandes rebanhos. Imensos rebanhos de branco. Marca do meu povo. Nada de usar preto. Branco. Marca do meu povo em marcha. Filha, lá atrás te alertei sobre essa enorme onda de paz que deve surgir do Brasil. Você já imaginou multidões de branco sendo televisionado ou não? O domínio está na mão deles, né? Deve surgir do Brasil. O mundo precisa dar esse gigantesco passo, mesmo que vos custe sangue, para enfrentar gigantes. Haverá tremendos confrontos de ideais, claro. Os pretos, os vermelhos, não desperdiçai que cada cidade tenha um porto seguro, onde a Eucaristia seja centrada e adorada como ponto de convergência. Mostrai ao mundo que existe neste planeta em chamas a unidade de paz e fraternidade como sinal de que minha igreja não morreu. Vou parar por aqui. Que maravilha, meu Deus. Cada mensagem que eu leio, eu digo, Jesus, como tudo valeu a pena. Confesso a vocês, até hoje eu tenho um calo nesse dedo. Calo. De tanto escrever. Eu digo, é minha marca. Ninguém pode duvidar disso. Que todas essas milhões de páginas foram escritas por esse dedinho aqui. Esse calo. E temos que divulgar. Nós temos que divulgar. Eu tenho que conseguir a ajuda de jovens craques em computação, craques no tal do Kindle, que é o mais novo instrumento para e-books. É lindo o aparelhinho. Não é como celular, nem como tablet, mas é no meio, grande. Você vai subindo assim e muda tudo. Muda a letra, muda a cor, muda o formato, enfim. Que surge alguém. Estou à espera. Tá bom?
a luta é grande. Temos que fazer o que pudermos fazer. Criar grupos de WhatsApp, criar canais, divulgar para meia dúzia de pessoas. E comentar nos bons canais, nas boas comunidades, que existimos e que no futuro estaremos unidos, só que eles não sabem disso. Acham que vão permanecer sozinhos e ponto final. Não, Jesus pede unidade. Tem que ser, tem que ser. Tá bom? Beijo a todos. Força. O Brasil tem um desígnio assim extraordinário. Os brasileiros que estão longe, que voltem correndo. Eu não tenho medo de dizer isso. Voltem. Enquanto ainda é permitido agir com liberdade. De repente os aeroportos vão estar fechados. Ou só embarca quem tiver o chip. Gente, não é ficção, não. Não é Guerra nas Estrelas, é agora, é final dos tempos. Beijos. Tchau.